Ah, adolescente, vamos para mais um vídeo para adolescentes que agora está servindo para os pais também, né? Então, presta atenção. Aconteceu recentemente aí o caso da menina Vitória, né? Numa escola que ela foi humilhada, agredida, sofreu vários tipos de violência psicológica, agressão ali. E bom, a gente viu que tem uma diretora que não tem postura, é uma péssima profissional. A gente viu 6, 7 meninas que não têm educação nenhuma familiar, certo? Então tá tudo errado, né? Tá tudo errado. O triste é que no final das contas, a punição, até a punição pedagógica mesmo que a gente vê, né, que é direcionada para adolescentes, ela vai ser muito branda. Não, na verdade vai ser muito, assim, superficial, né? E é um problema, tá? Agora, o que que isso tem a ver com a adolescência? Isso tem a ver com um ciclo da adolescência sobre a adolescência do fracasso, né? Pô, imagina isso acontecer nesse nível na nossa época, aonde se você não tem pai, se você não tem mãe, se você não tem família, se você não tem cuidadores, aonde te orientem sobre essa postura, é, sobre essas questões de bullying, agressão e tudo mais, você tem a internet, certo? Que dá os dois lados, né? Te ensina a fazer muita merda, mas te ensina também o que que é a merda e como não fazê-la. E o que que isso tem a ver com a adolescência diretamente? Você precisa entender, você é adolescente, precisa entender. Principalmente você dos 12 anos para cima, tá? Já tem uma cabeça mais racional, já tem uma cabeça mais é, estruturada para educação. Galera, é o seguinte: o adolescente que prolifera isso, que faz isso, tá ligado? É um adolescente inferior, inferior. Se você é uma pessoa que fica zoando, que fica fazendo bullying, que fica tirando os outros, que você tem prazer em ficar zoando os outros, ficar atacando coisa nos outros, nos coleguinhas, ficar colocando bullying, primeiro, você é burro o suficiente para não usar o seu tempo para alguma coisa sua produtiva. E você já é um idiota, né? Você não consegue usar o seu tempo para alguma coisa produtiva. E aí você acha que isso tem algum valor e que é muito legal. Não é. Isso mostra que provavelmente você não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe construir uma amizade, não sabe construir uma relação. Você é uma pessoa, provavelmente um adolescente muito carente, tá? E você tenta se expressar dessas formas agressivas. Então você é inferior. Infelizmente, tá? Por que que é inferior? Porque a sua cabeça já tem uma capacidade de raciocínio suficiente para você ser um adolescente decente, tá? Para você estar do lado não das pessoas que fazem o bullying ou que zoam, mas para você estar do lado do desenvolvimento. E ser agressivo e zoar o outro não é desenvolvimento. E você tem que tomar cuidado, porque isso pode afetar a sua vida toda, tá? Fora que vai afetar a sua cabeça, né? E tem muito adolescente que fica muito mal depois disso. Fora que tem a vida do outro, que não te interessa, né? Então, se você tá vendo esse vídeo e você faz essas práticas, você é um ser inferior. Você não tem nada de valor para agregar para ninguém. E é isso mesmo. Não adianta você falar assim, ah, mas ele tá falando nada a ver. Meu, inferior. Porque se você não tem uma capacidade básica de entender que isso é desnecessário, de entender que é uma vontade sua idiota, de entender que não precisa, de entender que o outro não é obrigado a ser sua vítima. Se você não tem essa capacidade mínima, que é assim, é um pensamento de criança isso, criança já começa a entender isso. Agora, se você não consegue nem pensar no nível de uma criança, é que você é muito inferior. Muito inferior. Você está investindo o seu tempo em uma coisa que não faz sentido, que não traz progresso nem para você, que só atrasa a vida de todo mundo. Então você precisa entender isso. Se você não tem papai, se você não tem mamãe, se você não tem cuidador para falar isso para você, escuta o tio, tá? Se você faz isso, você é um ser inferior. É muito difícil você encontrar alguém que na sua adolescência foi assim e está bem hoje psicologicamente, tá? Não vai nessa onda de, ah, mas o fulano tá bem, tá, tem um trabalho bom. Às vezes a cabeça dele tá zoada. Eu não conheço ninguém que tá muito bem, tá? Porque as pessoas que estenderam isso, geralmente, e não é uma cena ou outra, quem faz isso faz sempre,
tá? Quem faz isso é recorrente, é um ato da pessoa, é um hábito, tá? Uma coisa é você zoar uma situação ou outra ali, às vezes por algum impulso e tal, por alguma situação do ambiente. Outra coisa é você praticar isso, certo? As pessoas que são assim, que têm essa prática, os adolescentes, quando eles ficam mais velhos, eles não deixam de ser babaca. E a gente percebe isso na postura deles quando são mais velhos, tá? Então, você tem que pensar, meditar e você tem que começar a trocar a sua postura. Primeiro, pô, eu tenho que fazer coisas que são produtivas para mim. Por que que eu tô perdendo tempo tacando fruta nos outros? Por que que eu tô perdendo tempo trancando a porta do banheiro da escola? Por que que eu tô perdendo tempo zoando as meninas? Menino faz muito isso, né? Será que, ó, vamos fazer uma terapiazinha com o tio? Será que eu não sei conversar com as pessoas? Por isso que eu não consigo sentar numa mesa, puxar uma ideia, bater papo. Será que eu não sou interessante? E por isso, para mim chamar atenção, eu preciso ficar atacando coisa nos outros, tumultuando. Porque assim, você não tá provando nada pra ninguém, né? Talvez você esteja mostrando que você é uma pessoa que precisa de muita ajuda, tá? Não que você é zica, mas que você precisa de muita ajuda, certo? Porque na cabeça das pessoas, você pode achar que na cabeça das pessoas, ah, tá, olha lá o fulano que legal. Só que na cabeça dos outros, pode fazer umas perguntas aí. Na cabeça dos outros, todo mundo acha o que você faz, se você faz coisas assim, coisa de babaca, tá? Então, não seja um adolescente inferior. E os pais precisam conversar de forma mais seriamente com os filhos, de forma mais direta, para ele entender essa realidade, tá? E educar de uma forma mais direcionada, entendeu? E se o pai está influenciando de outra forma, tá errado, tá? Tá errado porque o pai, quando é filho dos outros, ele é geralmente aí uma ovelha, e quando é o filho dele a vítima, ele vira um leão. Só que o filho dos outros pode ser o seu filho também, a hora do seu filho. Então, tem que, mano, resguardar todo mundo, entendeu? Então, o pai precisa ser mais energético com os filhos, principalmente os filhos que têm essa tendência, essa educação, esse impulso a serem folgados e improdutivos. Não existe necessidade disso, certo? Eu, como educador, passei por várias situações aonde educandos sofriam bullying e agressão de outros educandos e a situação era exatamente nenhuma. Tinha uma vez, num lugar que eu trabalhei, que ficava folgando com um menino, coitadinho, magrelinho, pequenininho de tudo, e o outro, como queria se mostrar malandrão da quebrada, que ficava tirando ele. Até um dia que eu puxei esse moleque, encostei na grade e troquei uma ideia com ele, entendeu? Por quê? Porque é muito fácil você mexer com quem é indefeso. É muito fácil. É muito fácil. Gente, eu já treinei algumas lutas e tal, tô voltando agora aí a treinar algumas coisas. E é muito fácil, vou dar um exemplo. É muito fácil uma pessoa que domina alguma arte marcial dar um pau em quem não domina, porque a diferença é muito grande, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, né? Eu voltei pro jiu-jitsu, faixa branca, sei pouca coisa, tô ali, não rola. É muito fácil para mim pegar uma pessoa que não sabe lutar, porque eu sei jogar ela no chão, eu sei o estrangular de algumas formas, eu sei pesar nela que ela não se mexe. Beleza? Então numa treta eu tô na vantagem. Agora me coloca com o mestre do tatame, um faixa preta, um faixa roxa, até um faixa azul mesmo. Eu viro uma criança na mão dos caras. Você entende o que é superioridade? Você entende a diferença que é? Então é muito fácil você é, apontar, zoar, afrontar uma pessoa que não tem mecanismos para lidar com você. Então por isso que você é inferior, porque você é, não entende que na verdade o outro ele precisa se desenvolver, não você ficar querendo detonar com ele, né? Então você é psicologicamente inferior. Olha que triste, né? E você precisa então se tratar, você precisa evoluir, você precisa de se desenvolver, procurar referências positivas, certo? Referências positivas. Então fica essa reflexão, barra indignação, barra puxão de orelha, porque essa galera precisa, vocês precisam se colocar no lugar de vocês. Vocês precisam focar em outras coisas produtivas. Não existe a necessidade de fazer papel de idiota, nem uma, certo? Fora que essas pessoas afastam uma série de oportunidades.
né? Eu, como educador, já fiz e já vi educador não se educador se afastar, educador não ajudar ou cortar a ajuda de educandos que se acham máximos, só que são super folgados, gosta de zoar os outros, porque isso, infelizmente, acaba atingindo muito profissionais que estão e pessoas que estão dispostas a ajudar. Acaba atingindo, sim. E aí são oportunidades que são perdidas, né? Então, para você ver, é um acúmulo de burrice. Então, não incentive isso, não incentive isso. Não faça isso, não pratique isso, não faça propagandas positivas disso. Seja o outro lado, certo? Seja o outro lado. O lado que tenta resolver, o lado que mantém a paz, mantém o desenvolvimento e pensa no seu desenvolvimento. Todo mundo que está em desenvolvimento não tem tempo nem saco para atrapalhar a vida dos outros, tá? E se você está atrapalhando, é porque você está regredindo, está voltando para trás e não é legal, certo? Então, adolescentezinho, isso é um pouco de psicologia, de psicoeducação, de como a gente tem que olhar a nossa vida e o mundo, tá certo? Porque eu fico pensando, né? Na época de escola, eu já vi algumas vezes acontecer. Moleque folgado, folgar com moleque que geralmente é menor, mais novo, mais bobo, folgar. E aí o moleque menor, mais novo e mais bobo, tem um primo que é muito mais folgado, muito mais agressivo e muito mais direto. E aí esse primo aparece na porta da escola, pega o menino do bullying e dá um pau assim de que entorta os moleque. Já vi gente vir com gangue, com a turma aí. E por quê? Simplesmente porque um adolescente se acha muito engraçadão jogando bolinha, puxando cabelo, roubando coisa na sala, hahaha, tratando o professor que tá ali ganhando uma merreca para tentar fazer com que ele desenvolva alguma inteligência nessa cabeça cheia de porcaria. Então, assim, não seja esse tipo de aluno. Você não tem status. O único status que você tem fazendo isso é o status que você tem na sua cabeça e daqueles seus 2, 3 amigos que estão em volta de você, tá? Então não é interessante, galera. Não é legal, não vai nessa onda aí, não. Isso daí só mostra que você é um ser inferior, tá? E, e é isso, tá? Foi um puxão de orelha. Mas você tem que entender que você vai ter que receber muito puxão de orelha até você virar gente, tá? Então é isso. Compartilha aí com aquele seu coleguinha folgado, sua coleguinha folgada, né? Porque isso é uma coisa muito séria, tá bom? Tamo junto, valeu. E até. Aí compartilha com os pais também, tá bom? Que tem pai que precisa ouvir muito mais do que os filhos. E até o próximo vídeo.